Seja bem-vindo ao canal Santa Meta. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Salve Maria Puríssima! Neste dia 3 de março de 2023, temos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, do 20 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor fala a respeito de uma justiça a qual a nossa deve ser maior, deve transcender. Mas que justiça é essa dos mestres da lei e dos fariseus? Pois bem, essa justiça é, na verdade, uma crítica que Jesus está fazendo. É uma falsa justiça. A gente percebe uma certa ironia na fala de Jesus Cristo em relação a esta suposta justiça dos mestres da lei e dos fariseus. E quando ele cita esses dois grupos religiosos, muito possivelmente, portanto, ele está falando da virtude da religião, da prática da religião, fazendo mais uma vez uma dura crítica à maneira como os mestres da lei e os fariseus viviam a religiosidade. Mas que maneira era essa? Para a gente poder fazer diferente, a gente precisa saber. Era uma maneira presunçosa. Eles se achavam no direito de subir no salto e dizer que eles eram os agraciados, enquanto todo o restante do povo eram desgraçados. Então, muita cautela e muito cuidado. Jesus critica este orgulho, esta presunção, esta soberba que há no coração dos mestres da lei e dos fariseus. E eles achavam que estavam fazendo um culto de justiça, eles achavam que estavam praticando a virtude da religião. Mas, na fala de Jesus, ele deixa bem claro: vocês acham que estão praticando a virtude da religião, mas na verdade estão praticando um vício de religiosidade, uma religiosidade que vocês mesmos criaram, que vocês mesmos fundamentaram, e que é, portanto, com fundamentos uma falsa religião. Esta é a crítica que Jesus faz a essa presunção, a essa soberba dos mestres da lei e dos fariseus. E deixa bem claro para nós, cristãos: olha, se a prática da justiça de vocês não transcender a justiça, suposta justiça desses mestres da lei e desses fariseus, se vocês não abandonarem essa presunção, essa soberba a qual o coração humano tende por conta do pecado original, se vocês não forem além, se vocês não se humilharem sob a poderosa mão de Deus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Mas, afinal, como que é esse entrar no reino dos céus? Não se trata, certamente, apenas da salvação eterna, do último dia, ou do juízo que cada um vai ter, o juízo particular, ou ainda o juízo final, caso alguém seja encontrado com vida, como diz São Paulo. Não, Jesus está falando que se nós não tivermos uma vida humilde, se nós não tivermos uma vida sem presunção, se nós não abandonarmos a presunção e a soberba a qual nós tendemos, nós não vamos entrar na dinâmica do reino de Deus, que começa desde já. Começa nesta vida a partir de um crescimento na graça. Gente, nós precisamos compreender que não basta sermos batizados, não basta sermos crismados e irmos à missa aos domingos. Não basta só isso. Nós precisamos crescer na vida da graça. E esse crescimento, ele é infinito. Precisamos sempre melhorar, sempre crescer.
E esse melhorar não são as coisas que estão em nossa posse, mas nós precisamos crescer no caminho da graça, na vida de oração. Precisamos realmente conhecer um caminho da mística. E isto é algo muito profundo e muito interessante que mais para frente nós vamos trazer bastante conteúdo aqui no canal sobre esta realidade da vida mística, da teologia mística, para a gente conhecer e compreender que existe algo muito além, muito mais perfeito, muito mais saboroso do que essas migalhas que nós acabamos colhendo no nosso dia a dia. Pois bem, voltando ao Evangelho, Jesus então parece que faz uma quebra, né? Porque de repente ele começa a dizer: os antigos disseram não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Mas eu digo para vocês que quem se encolerizar contra o seu irmão vai ser réu em juízo, e quem xingar o seu irmão de idiota, patife, tolo, vai ser condenado ao fogo do inferno. Olha só, pessoal, aqui Jesus continua condenando a presunção dos fariseus, porque esta presunção, esse orgulho, era justamente o que fazia com que eles se sentissem os caras e se sentissem então no direito de criticar, e não só fazer uma crítica construtiva, mas de fato apontar o dedo contra os outros, né? Em outro lugar, Jesus fala: como é que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave no seu? Né? Então, tira primeiro a trave do teu olho, depois você vai poder ajudar o teu irmão. Pois bem, ele ainda diz: cegos guiando cegos. Né? Olha só quantas imagens que Jesus foi trazendo para criticar essa presunção e essa soberba. E ele deixa bem claro: a questão não é você matar com uma faca, com uma arma. A questão é: qual é o orgulho que há nesse seu ato? Quão humilde são as suas práticas? Ou seja, ele está criticando profundamente esta presunção dos fariseus, esta soberba que os levavam a fazer qualquer coisa que faziam. E termina dizendo: portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois você apresenta a tua oferta. E esta é uma pedagogia muito interessante que Jesus vai usar. Por quê? Ele está ensinando a nós, seus discípulos, como nós devemos nos comportar para combater esta tendência pecaminosa que nós temos de soberba, de presunção, certo? Então o que ele nos dá? Uma coisa bem prática. Quando você perceber que você cometeu algum erro e o seu irmão está chateado com você, não finja que não viu. Vai atrás, se reconcilia com ele e caminhe bem com o seu irmão. E é bem interessante que este evangelho ele termina dizendo uma coisa que causa tanta confusão por aí, porque ele diz: procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, aqui Nosso Senhor certamente está falando de uma realidade muito mais profunda do que apenas um adversário, um inimigo, uma pessoa com a qual nós temos uma dificuldade ou uma desavença. Ele termina falando que nós devemos nos reconciliar com a nossa consciência. A nossa consciência nessas horas nos acusa, quando nós temos algum erro que nós cometemos e eventualmente não queremos assumir, não queremos fazer um ato de humildade que destrói a presunção e a soberba. Então Jesus deixa bem claro: filhinhos, não finjam que não viram. Se vocês perceberam que vocês erraram, voltem, se reconciliem com seu irmão. Mas mais do que isso, se reconcilie com a sua consciência sempre que você perceber que você cometeu um erro, cometeu um equívoco, pisou na bola, né? Ele diz por quê? Olha, porque se você não se reconciliar com o seu caminho, se você não se reconciliar com a sua consciência enquanto caminha, você vai acabar sendo entregue ao juiz, porque a sua consciência não vai mentir contra a verdade. Você sabe o que é certo. O juiz vai acabar te entregando ao oficial de justiça e você vai acabar sendo jogado na prisão. E esta realidade da prisão, ela pode ser algo que a gente realmente não consiga desbloquear alguma realidade, não consegue ir para frente na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual, porque não... Olha quantas coisas que podem nos bloquear, não é?
a falta de um perdão que a gente precisa dar, a falta de um ato de humildade que precisa ser feito, reconhecendo nossas limitações diante de Deus, né? Sair de uma baixa autoestima para um caminho onde eu aprendo a me amar por amor a Deus. E muitas das vezes essa prisão vem a ser também uma imagem do purgatório, onde eu morro sem ter pago tudo, então agora eu preciso ser purificada. Evidentemente que é uma alegria para as almas do purgatório ter esta oportunidade da misericórdia de Deus, né? Porque no purgatório já estão salvos, né? Vão ser purificados para então ver a Deus. Então, irmãos, vamos ficar atentos para que nós realmente sempre saibamos ter essa esperteza de nos reconciliarmos com a nossa consciência, sempre que nós percebemos que erramos, que fizemos algo diferente daquilo que gostaríamos de fazer, que Deus mesmo gostaria que fizéssemos, não é? E não tenhamos medo também de, em casos de pecados maiores, voltarmos e confessarmos diante do sacerdote, não é? Sempre que os nossos pecados vierem a ofender os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus, nosso Senhor. Tenhamos também esse espírito de caridade que o Evangelho nos manda, para que nós não sejamos aí como que nanicos espirituais que nunca crescem, pessoas que nunca crescem na graça. Que Deus nos dê a graça de crescer sempre mais em seu amor. Amém. Um santo dia para nós todos. Gostou do nosso conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe.